Estamos aqui para ler mais um capítulo. Como é que você está? Como está o seu coraçãozinho? Alguém te decepcionou? Hoje é o dia das crianças, né? Eu acho que todo dia é dia de todo mundo, né, gente? É dia de Deus, é dia de Jesus, é dia seu dia, é o dia de todas as pessoas. Todos os dias é os nossos dias. Porque dias de vida, comemorar, né? Mas todo mundo aí sabe que esse é comércio, né? Para vender produtos aí para as crianças. Eu não comprei nada para os meus sobrinhos, porque eu não saí, não fui na rua, para mim é muito complicado ir na rua. E também eu fui me esquecendo que era o dia das crianças, porque como eu cuido da mãe com Alzheimer, a casa, a comida, o brechó, faço compra o brechó, vendo para o cliente, fico aqui esperando e eu não estou me sentindo bem ultimamente. Aí vocês sabem, né? Eu me esqueci. Depois eu compro uma lembrancinha para cada um deles e pronto. Eu entrego depois, porque todos os dias é o seu dia. Que Deus te abençoe, que Deus proteja o seu lar, proteja a sua família, que cada segundo, cada minuto, cada hora da sua vida seja abençoado por Deus. Que eu te dando força aqui para você arrumar sua casa, para você se sentir melhor, se alguém falou alguma coisa pra você, se alguém fez, se aquele namorado te traiu, se o marido te traiu, se o seu marido não te trata bem, se seu namorado não te trata bem, gente, trata-se bem você mesmo. Lute por você. A luta, a guerra continua lá em Israel, né? Graças a Deus nós estamos no Brasil, apesar de todas as coisas que nós reclamamos, nós não temos guerra ainda, né? Nós não temos guerra ainda, né? Vamos aí, nós estamos lendo aonde, gente? Eu vou ler porque eu vou receber uma pessoa aqui em casa hoje, uma colega de infância. De infância, desde que nós éramos, eu conheço ela desde que eu tinha, bem, 4 anos, 5 anos de idade. Já estou com 47, acho que 47 e 48, já até esqueci as contas. É ruim, né, a criança não receber presente hoje, né, mas, gente, sinceramente, a minha vida é uma correria, né? A mãe tem que dar comida na boca, tem que dar é muita coisa. Então, assim, e tá um calor aqui, Morés, que pra pensar tá difícil. Eu vou mostrar o que que Deus fez hoje, ó. Deus fez o calor hoje, ó. Deus colocou o calor hoje. Se você tiver algum amigo bilionário que você puxa o saco dele aí e que ele pode mudar o que Deus fez, faz a gentileza, pede pra ele vir aqui da minha cidade, Minas Gerais, e fazer com que, né? Fazer com que o tempo fique assim, um tempo mais fresco, né? Porque é o que todo mundo gostaria. Não tem ninguém, nem ninguém na rua, gente, ó. Não tem nem ninguém na rua. Por quê? Porque o tempo está difícil. É só Deus mesmo que faz nuvens, que faz esse céu azul maravilhoso. E, ó, pra você ver, ó, não tem ninguém. Por que que não tem ninguém? Porque tá muito quente demais, gente. Sensação térmica de 60 graus. É por isso que eu falo. Às vezes os outros puxam o saco do vizinho do lado, do patrão, do presidente, do governador. Mas, gente, quem é rei mesmo? Quem é rei mesmo? Tô olhando pro céu mesmo. Você sabe que daqui dá pra me ver o céu, ó. Tô olhando pro céu. Quem é rei mesmo é Deus, Pai de Jesus. Ele é rei. E glorificado seja Jeová, Javé, Deus Exército, Pai de Jesus, e é Jesus Cristo, Filho dele, que veio como nós, um ser humano, mas sofreu na carne dor, igual mesmo nós sofreu tanta coisa, gente, que a gente sofre aqui. Jesus Cristo, nós foi cuspido, as pessoas não davam nada por ele, como às vezes não dá por você. As pessoas fazer chacota dele, foi traído, falaram mentira para ele, tudo que nós sofremos aqui, Jesus sofreu, mas sofreu e não fez mal para ninguém. Morreu calado, morreu calado. É, dizem que calado é melhor do que falar, né? O meu neurologista falou comigo assim: você não responde ninguém, você tem que responder as pessoas, é por isso que você fica com depressão. Só, gente, que machuca, tá? Palavras machucam. E Jesus, ele venceu orando ao Pai dele. Não é porque era filho de Deus, não. Porque Deus não dá nem pro filho dele, Jesus Cristo, que ele mandou vir aqui, ele deu trégua, não, filho. Não. Você acha que não, quando o homem cuspiu na cara dele lá, um soldado, ele fez alguma coisa? Não, ele deixou.
porque ele dá o livre-arbítrio, e na verdade Jesus estava cumprindo, né? Jesus tinha que sentir na pele o que nós sentimos, Jesus sente. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Louvado seja Jeová, louvado seja Jesus. Engrandecido seja o seu nome. Eu amo, apesar de ser pecadora, eu amo. O Senhor conhece meu coração, o Senhor sonda meu coração, o Senhor sabe quem eu sou. Então vamos ler aqui. Nós vimos ontem que o rei Salomão, que é o filho do rei Davi, ungido de Deus, junto com Batseba, aquela do Urias, aquela mesmo. Então, ele construiu uma casa para Deus, para Jesus. Luciana, mas Deus precisa de casa como a gente? Precisa morar em algum lugar? Vamos ver. Nós estamos no capítulo 7. O rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus com Batseba, levou 13 anos para construir e terminar a sua própria casa. 13 anos e você ainda reclama, né? Eu demorei 5, 6 anos para minha entrada na minha casinha. A dele era um palácio, né? Mas 13 anos, gente, ele demorou. Versículo 2. E o rei Salomão construiu a casa da floresta do Líbano. Essa casa tinha 100 covados de comprimento, 50 covados de largura e 30 covados de altura, e ficava sobre 4 fileiras de colunas de cedro, madeira de cedro. E havia caibros de cedro, caibros. Aí eu falava caibo, não é caibo não, né? É caibros. Caibros de cedro acima das colunas. Versículo 3. A parte superior era revestida de madeira de cedro também. Acima das vigas que ficavam sobre as colunas, havia 45 com 15 por fileira de colunas. Versículo 4. Havia 3 fileiras de janelas. As janelas tinham moldura, devia ser bonitas molduras, né? E as janelas ficavam uma janela de frente para outra janela, em 3 níveis. Versículo 5. Todas as entradas e as ombreiras eram irregulares, assim como a parte da frente das janelas, que ficavam uma janela de frente para a outra, em 3 níveis. Versículo 6. E o rei Salomão construiu o salão das colunas, com 50 covados de comprimento e 30 covados de largura, e na frente dele havia um pórtico com colunas e um alpendre. Versículo 7. O rei Salomão construiu também o salão do trono, onde o rei Salomão julgava as pessoas, o salão do julgamento, que se chamava, e revestiam-no de madeira de cedro, desde o chão até as vigas. Versículo 8. A casa em que o rei Salomão iria morar, no outro pátio, ficava afastado do salão do julgamento, e foi feita no mesmo estilo. E o rei Salomão também construiu uma casa semelhante, que é igual a este salão, para a filha de Faraó, que ele tinha tomado como esposa. Você vê? O rei Salomão foi lá no Egito, voltou, pegou a filha do Faraó como esposa. Ah, meu Deus! Deus tirou ele lá do Egito, o povo do Egito, o povo de Israel. Ele voltou para o Egito para pegar uma esposa no Egito. Versículo 9. Todas essas construções, desde o alicerce até o alto das paredes, e também a parte externa, que é a parte do lado de fora, até o pátio grande, foram feitas com pedras caras. É, minha filha, só o rei Salomão mesmo, lavradas sobre medida e serradas com serras de pedra. Serras de pedra. Aqui tem uma pedreira. Eu comprei uma época pedra, pedra mesmo. Eu vou mostrar para vocês umas pedras. Nossa, eu lembro que era R$ 1,50 cada pedra que o camarada cortava. Ele cortava com a mão, coitado. Nossa, no sol quente. Ó, trabalho pesado. Lavradas sobre medida e serradas com serras de pedra. Tanto do lado interno, que é o lado interno é o lado por dentro, como o lado de fora. Versículo 10. O alicerce foi lançado com pedras caras e muito grandes. Algumas pedras tinham 10 covados e outras pedras tinham 8 covados. Versículo 11. E por cima das pedras havia outras pedras caras, lavradas sobre medida, bem como a madeira de cedro. Versículo 12. Ao redor do pátio do palácio do rei Salomão, no pátio grande, havia muro de 3 fileiras de pedras lavradas,
e uma fileira de cedro, madeira de cedro, igual ao muro do pátio interno da casa de Jeová, de Javé de Deus, exército, pai de Jesus, e do pórtico da casa. Versículo 13. O rei Salomão, que era filho do rei Davi, ungido de Deus, com Batseba, mandou buscar Irão, que era o rei de Tiro. Era cidadania de Tiro. Versículo 14. O rei de Tiro, Irão, era filho de uma viúva da tribo de Naphtali, e seu pai era um fundidor de cobre de Tiro. Irão, rei de Tiro, tinha grande habilidade, entendimento e tinha experiência para todo tipo de trabalho em cobre. Cobre é caro, né? Assim, o rei de Tiro, Irão, se apresentou ao rei Salomão, filho do rei Davi, ungido de Deus, com Batseba, e fez todo o trabalho que o rei Davi já tinha morrido, o rei Salomão, filho do rei Davi, com Batseba, lhe designou. Versículo 15. Então, o rei de Tiro, o Irão, fez as 2 colunas de cobre fundido. Cada coluna tinha 18 covados de altura e era necessário uma corda de medir de 12 covados para dar a volta em cada uma das colunas. Versículo 16. Também fez 2 capitéis de cobre fundido para serem postos no topo das colunas. A altura de um capitel era de 5 covados. O que é um covado? Você pega aqui o dedo médio, vai até o cotovelo. O dedo médio até o cotovelo. Aqui, ó. Era medida assim, ó. Era medida assim. Versículo 16. Também fez 2 capitéis de cobre fundido para serem postos no topo das colunas. A altura de um capitel era de 5 covados, e a altura do outro capitel também era de 5 covados. Versículo 17. O capitel, no topo de cada coluna, tinha redes de malha com correntes entrelaçadas, e 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Já sempre vi o número 7 aqui na Bíblia, parece que Deus gosta do número 7. Versículo 18. E ele fez 2 fileiras de romãs. Romãs, tem romã na sua casa? Minha lá em casa tinha pé de romã. Acho que aqui na minha vizinha da frente tem pé de romã também. Mas tem muito tempo que eu não vejo pé de romã. Nossa, minha garganta tá ficando infeccionada direto. Tô precisando de romã. Versículo 18. Ele fez 2 fileiras de romãs em volta de cada rede para cobrir os capitéis que ficavam no topo das colunas. Ele fez o mesmo para os 2 capitéis. Versículo 19. Os capitéis no topo das colunas do pórtico tinham o formato de um lírio. Gente, ele não fez ele não fez de verdade assim a romã, não. Era desenho de romã, tá? Era tipo assim romãs, era tipo uma estátua de romã, uma estátua de lírio. Versículo 19. Os capitéis no topo das colunas dos pórticos tinham o formato de um lírio, de 4 covados de altura. Versículo 20. Os capitéis ficavam sobre as 2 colunas, logo acima da parte arredondada e rodeada pelas redes. Versículo 19. Os capitéis no topo das colunas do pórtico tinham o formato de um lírio de 4 covados de altura. Versículo 20. Os capitéis ficavam sobre as 2 colunas, logo acima da parte arredondada, rodeadas pelas redes, e havia 200 romãs em fileiras em volta de cada capitel. Versículo 21. Ele ergueu as colunas do pórtico do templo, ergueu a coluna da direita e lhe deu o nome de Jaquim. Depois ergueu a coluna da esquerda e lhe deu o nome de Boaz. Versículo 22. O topo das colunas tinha o formato de um lírio. Assim se completou o trabalho das colunas. Versículo 23. Então ele fez o mar de metal fundido. Ele era circular, com 10 covados de uma borda à outra e 5 covados de altura. Era necessário uma corda de medir de 30 covados para dar a volta nele. Versículo 24. Abaixo da borda, em toda a sua volta, havia enfeites em forma de cabeças, 10 por covado, circundando todo o mar, com 2 fileiras de cabeças fundidas com ele numa só peça. Depois os outros falam que não pode ter, os evangélicos, né? Ai, não pode ter na sua casa nada que contenha, assim,
Quadro. Não pode ter quadro, não pode ter nenhuma estátua na sua casa, sendo que na casa do rei Salomão tinha. Versículo 25. O mar ficava sobre 12 touros, três touros voltados. Não é touro de verdade, não, é touro de metal, de cobre. 3 voltados para o norte, 3 touros voltados para o oeste, 3 touros voltados para o sul e 3 touros voltados para o leste, de cobre. O mar de cobre ficava em cima desses touros e a parte traseira deles estava voltada para o centro do mar. A parte traseira do touro ficava a parte traseira dos touros de cobre estava voltada para o centro do mar. Versículo 26. Ele tinha a espessura da largura da mão. A borda foi feita como a borda de um cálice, com o formato de uma flor de lírio, e tinha capacidade para 2.000 batos. Versículo 27. Então ele fez os 10 carrinhos de cobre. Cada carrinho tinha 4 covados de comprimento, 4 covados de largura e 3 covados de altura. Versículo 28. Os carrinhos foram feitos deste modo. De que modo? Os carrinhos foram feitos assim. Tinham painéis laterais e esses painéis ficavam entre as armações. Versículo 29. Nos painéis laterais, entre as armações, haviam leões de cobre, touros de cobre e querubins, que eram anjos de cobre. Nas armações havia as mesmas figuras, são figuras. Acima e abaixo dos leões e dos touros de cobre de figura haviam figuras de festões em relevo. Versículo 30. E cada carrinho tinha 4 rodas de cobre e eixos de cobre fixados em 4 cantoneiras. Abaixo da bacia havia suportes que tinham figuras de festões fundidas em suas laterais. Versículo 31. Sua abertura ficava por dentro da coroa e tinha um covado de altura. A abertura da coroa era redonda e, junto com os suportes, formava uma estrutura de apoio de 1,5 covado de altura. E na coroa havia gravuras. E seus painéis laterais eram retangulares, não redondos. Versículo 32. As 4 rodas ficavam abaixo dos painéis laterais do carrinho, e o suporte das rodas ficavam presos ao carrinho, e cada roda tinha 1,5 covado de altura. Versículo 33. As rodas eram como rodas de carro de guerra. Seus suportes, seus aros, seus raios e cubos eram todos de metal fundido. Versículo 34. Havia 4 suportes em cada carrinho. Esses suportes eram fundidos como parte do carrinho. Versículo 35. Na parte superior do carrinho havia uma faixa circular de 0,5 covado de altura. Nessa parte superior do carrinho, as molduras e os painéis laterais eram fundidos como parte do carrinho. Versículo 36. Na superfície das molduras e nos painéis laterais, ele gravou querubins. Que gravou também leões e palmeiras, conforme o espaço disponível em cada um, além de festões em toda a volta. Versículo 37. Foi assim que ele fez os 10 carrinhos. Todos foram fundidos da mesma maneira, com a mesma medida e o mesmo formato. Versículo 38. Ele fez 10 bacias de cobre. Cada bacia tinha capacidade de 40 batos. Cada bacia tinha 4 covados. Havia uma bacia para cada um dos 10 carrinhos. Versículo 39. Então ele pôs 5 carrinhos do lado direito da casa e 5 carrinhos do lado esquerdo da casa, e pôs o mar do lado direito da casa ao sudeste. Versículo 40. Irão, que era o rei de Tiro, também fez as bacias, fez as pás e as tigelas. Assim Irão, que era o rei de Tiro, terminou todo o trabalho que fez para o rei Salomão, com respeito à casa de Jeová. Versículo 41. As 2 colunas e as capitéis em forma de tigela que ficavam no topo das 2 colunas, as 2 redes para cobrir os 2 capitéis em forma de tigela que ficavam no topo das colunas. Versículo 42. As 400 romãs, não é romã de verdade não, era romã de cobre.
Versículo 43, os 10 carrinhos e as 10 bacias nos carrinhos. Versículo 44, o mar e os 12 touros de metal debaixo do mar. Versículo 45, e os recipientes, as pás, as tigelas e todos os utensílios que Irão, rei de Tiro, fez de cobre polido para o rei Salomão, para a casa de Jeová. Versículo 46, o rei os fundiu em moldes de argila no distrito do rio Jordão, entre Sucote, que é um lugar, e Zaretã. Versículo 47, Salomão não pesou os utensílios, porque a quantidade era muito grande. O peso do cobre não foi calculado. Versículo 48, o rei Salomão fez os móveis e todos os utensílios para a casa de Deus, o altar de ouro, a mesa de ouro, para colocar os pães da proposição. Versículo 49. Os candelabros de ouro puro, 5 candelabros à direita e 5 candelabros à esquerda, diante do compartimento interno, as flores, as lâmpadas e os apagadores de ouro. Versículo 50. As bacias, os cortadores de pavio, as tigelas, as taças e os braseiros, não acredito, E é isso, bicho? de ouro puro, ele quer que eu leve na casa dele, e os encaixes de ouro para as portas do compartimento interno, isto é, o Santíssimo, e para as portas do templo de Deus. Versículo 51, assim o rei Salomão terminou todo o trabalho que tinha de fazer para a casa de Deus. O rei Salomão levou então para dentro as coisas do rei Davi, ungido de Deus, que era o seu pai, e havia tornado sagradas, e as pôs a prata, pôs o ouro e os utensílios do tesouro da casa de Deus.